Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e graças a Deus por mais essa oportunidade, quando nós temos a oportunidade de meditarmos em mais uma aula da nossa escola dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição número 11. E o título é Atributos da Unidade da Fé: Humildade, Mansidão e Longanimidade. Então, para isto, eu quero convidar você para uma leitura na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, e os versículos 1 ao versículo número 4, e depois aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 9 ao 12. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora Colossenses, capítulo 1, verso 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Meus amados, na aula passada nós vimos Paulo intercedendo pelos Efésios. Nós aprendemos na aula passada o apóstolo se colocando de joelho por aquela igreja. E agora, na mesma carta, o apóstolo ele quer falar aos Efésios a respeito da unidade da igreja. Está no coração de Paulo estimulá-los a ter uma só fé, um só Espírito, assim como eles haviam sido, como nós também, chamados para uma só esperança. Então, Paulo sabia que a unidade ela só é possível se houver em cada crente pelo menos 3 virtudes, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, este é o nosso assunto nessa noite. A unidade da igreja
ela depende da humildade, da mansidão e da longanimidade. É o nosso assunto hoje. Então, observe lá no versículo 1, na epístola aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo usa o termo preso do Senhor porque todas as suas prisões ele atribuía à vontade de Deus. Ele era preso do Senhor pelo Evangelho. Daí esse termo, eu, o preso do Senhor. E ele pede o quê? Ele roga que aqueles irmãos andassem ou se comportassem, esse andar aqui fala de comportamento, como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, aqueles irmãos que estavam ali na cidade de Éfeso, eles haviam sido chamados por Deus através da pregação do Evangelho. E a chamada de Deus a eles era uma chamada que exigia um comportamento à altura do seu valor, ou do valor, da grandeza do chamado. Então, eles deveriam se comportar como é digno da vocação com que foste chamados. Agora, nós podemos parar um pouquinho aqui e meditar na nossa chamada, na nossa vocação. Aqui não está envolvendo dons ministeriais. Você está entendendo? Aqui não está envolvendo cargos na igreja, títulos que nós gostamos tanto. Aqui está envolvido comportamento, atitude, que a nossa chamada, ela merece, não é? Como é digno da vocação com que fosse chamados. Nós temos que entender que o nosso porte cristão, ele não deve levar em primeiro plano a igreja que pertencemos, o nome da igreja. Eu não devo ter um cuidado com o meu comportamento por causa do nome da igreja. Isso é importante? É. Mas aqui não. Aqui ele está falando da nossa chamada, da nossa vocação. Você pode não valorizar tanto a igreja que você congrega. Valorize a tua chamada. Faça pelo menos isto. Valorize a chamada que Deus colocou na tua vida. E que chamada é essa? É a chamada para a salvação. Todos nós temos uma chamada para a salvação. O chamado para fazer a obra do Senhor é outra coisa. Nós somos chamados para a salvação, que envolve aí também a chamada para uma vida de santificação, para podermos desempenhar o nosso papel se formos chamados para realizar a sua obra. Então, já que você já percebeu que organizações humanas têm muitas falhas, então que não seja pela organização, mas pela chamada que Deus te deu. Vamos ser crente? Que tal a gente ser mais crente? É o que ele está dizendo aqui, ó. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis, que vocês se portem, como é digno da vocação com que foram chamados. Observe que Paulo os chama a atenção para a chamada deles. Até porque naqueles dias não havia denominações, havia a verdade do Evangelho a ser obedecido. Então, esse é o detalhe a ser visto. No verso número 2, ele vai falar agora o que é que envolve
esse comportamento, como é que eles deveriam se portar, qual era a dignidade que a vocação para a salvação exigia deles e exige de nós. Aí ele diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Observe então que a humildade, mansidão e longanimidade, Paulo pede que aqueles irmãos tivessem no seu comportamento, não é? Suportando-vos uns aos outros em amor. Por quê? Porque o que está no coração de Paulo é a unidade da igreja. Entendeu? A unidade da igreja de Cristo, ela só é uma realidade se houver a humildade, a mansidão e a longanimidade. Né? O ecumenismo é uma farsa. A ideia de que todas as igrejas podem se dar as mãos e sair cantando por aí que Jesus vai voltar, isso não existe. A verdadeira unidade, a verdadeira união, ela envolve a ação do Espírito Santo. Observe, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você está percebendo? É uma unidade. Aqui não é união de ministérios. Aqui não é união de evangélicos. Aqui é a unidade do Espírito. É uma unidade pelo Espírito Santo que provém da submissão a Cristo. Por quê? Porque há um só corpo, há um só Espírito, e também a nossa esperança é uma só, a da nossa vocação. Então, se as coisas de Deus não há facções, não há divisões, então nós não podemos viver divididos. A ideia é essa aqui. Por quê? Porque é um só Espírito. Não tem dois Espíritos Santos. Em tal lugar, ou está operando o Espírito Santo, ou então é operação humana, charlatanismo. Ou então demoníaco, o diabo. Por quê? Porque há um só Espírito. Só um Espírito Santo. Entendeu? E a nossa esperança também é só uma. Não é? A falta de unidade hoje ela é tamanha que tem um grupo que acha que o arrebatamento não existe. O outro grupo já acha que o arrebatamento vai acontecer durante a grande tribulação. Aí o outro já pensa que vai ser antes da grande tribulação. Não há unidade. Não é? Não há unidade. Por que não há unidade? Porque a unidade ela parte do princípio de submissão a Cristo. Para que haja realmente uma unidade entre nós que cremos em Jesus Cristo, é fundamental a humildade, a mansidão e a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar é o quê? É as falhas que nós temos. Então, a igreja onde há humildade, mansidão e longanimidade, os crentes não brigam. Eu louvo a Deus porque não há briga entre nós. Entendeu? Crente não briga. Eu não sei se você já percebeu, mas humildade, mansidão e longanimidade são fruto do Espírito. Nós já estudamos isso alguns dias atrás aí. Não é? Então, Paulo ele diz que deve haver essa tolerância, mas com amor,
porque o amor é a base da humildade, mansidão e longanimidade, porque não pode haver divisão no corpo de Cristo, porque há um só Espírito, há uma só fé, uma só esperança. Então, se no céu é um, por que vamos dividir? Só que para ver essa unidade, não é só de palavras, nossos chavões. Não, isso é conversa. A realidade é as nossas atitudes. Você entende? Então, ele diz aqui, ó, humildade. A humildade, quem é humilde, ele reconhece a sua pequenez. Ele não é egocêntrico. Ele não quer que tudo gire em torno dele. Ele não quer ser o primeiro. Ele não quer estar no centro das atenções. Você entende? A humildade, ela faz com que a pessoa ele pense nos outros e não em si mesmo em primeiro plano. O paganismo tinha em mente que humildade é fraqueza, que você tem que defender os seus direitos. Não tem muito crente que tem esse comportamento? É meu direito, eu vou defender, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cria facções, divisões. Por quê? Porque não é humilde. A humildade, ela não é fraqueza. A humildade é força, né? Entendeu? A humildade, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade, ela existindo, nós temos o primeiro passo para uma unidade perfeita. Unidade não é ajuntamento. O fato de estar todos crentes juntos num lugar só não significa que estão unidos. É preciso que haja humildade. Jesus, ele nos deu exemplo de humildade. Observe que ele lavou os pés dos apóstolos. Moisés, exemplo de humildade. José, do Egito. Lembra de José? Quando o faraó falou assim para ele, olha, eu tenho ouvido que os espíritos dos deuses estão em ti, que você pode discernir sonhos, revelações. E José disse assim para ele, olha, isto não está em mim. Deus te dará resposta de paz. Quantos, tendo a oportunidade que José teve, diriam, não, sou eu mesmo. Eu sou José. Eu sou o filho do Jacó. Eu tenho esse dom mesmo. Tem algum sonho para me contar aí? Mas ele era humilde. Nós temos que aprender com homens e mulheres humildes. Maria, por exemplo, quando o anjo disse que ela seria mãe de Jesus, ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade, ou a vontade de Deus. Deus não usa pessoas altivas. O altivo fica andando no deserto 40 anos. Deus usa os humildes. Você entende? Então a humildade, ela é fundamental, né? O autor, por exemplo, ele comenta assim, ele diz assim, olha, a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Viu? O humilde, ele une. O que não é humilde, o exaltado, ele divide. O humilde, ele se submete, ele obedece. O exaltado quer brigar, quer sair da igreja, quer ficar pulando de galho em galho, quer buscar outras
outras doutrinas novas, alguém que o exalte, alguém que o coloque no pedestal. Mas não, a humildade ela é diferente. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. O autor até diz, olha, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Viu? Então, a humildade, ela é, antes de tudo, um dos aspectos do amor, e o amor é o fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito Santo produz na vida do crente. Então depende de uma sujeição ao Espírito Santo. E o trabalho dele é esse. Crentes cheios do Espírito Santo, que são exaltados, que Espírito Santo é esse? Tem que dar uma olhadinha melhor nesse Espírito Santo esquisito aí. Quanto mais submissão a Deus, maior a humildade. O ego vai ficando em segundo plano. Não é mais eu, meu. Agora é nosso. Nós. O crente humilde pensa na igreja, o corpo de Cristo. Você entende? E aí está o fundamento de tudo, do amor. Aí vem o suportar. Então, para haver unidade, é preciso o quê? Humildade. Para haver unidade, é preciso mansidão. Mansidão. Essa qualidade, diz o autor aqui, a mansidão, ela envolve ternura, gentileza, cortesia e paciência. Ela é listada, diz o autor, como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Na realidade, são duas irmãs gêmeas, né? O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. É a mansidão. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Moisés era manso, foi caluniado. Eles queriam apedrejá-lo. E ele disse assim, mas entenda, quem é Moisés? Quem é Arão? Senão ministros pelos quais vocês creram. Viu? Quem somos nós? Não é verdade? Moisés estava dizendo, quem somos nós? Hoje tem tanta gente grande. Uma coisa você é ter o título. E outra coisa ruim é você ser exigido ser chamado pelo título. Doutor, reverendo, e vai lá. Vai... Será que ninguém enxerga que isso aí é falta de humildade? Então, a mansidão, ela tira a possibilidade do domínio da arrogância. Então, a verdadeira mansidão, ela deixa o seu possuidor em vantagem diante das situações adversas. Ele não é fraco, pelo contrário, ele tem um domínio, né? Um controle, ele tem um autocontrole. Olha só, essa virtude, a mansidão, não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Você está entendendo que você precisa da ação do Espírito Santo? Que eu preciso? Que nós precisamos? Para quê? Para termos essa fortaleza. Moisés foi atacado, Jesus caluniado, e se manteve ali, fez o que tinha que ser feito. Então nós precisamos da mansidão. Olha, mansidão pressupõe conciliação. Ó. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura
equilibrada diante de circunstâncias adversas. Entendeu? Então, quem é manso, humilde, ele consegue aplacar aquilo que está em fúria. Entendeu? Quando falta mansidão, de que adianta a língua estranha? De que adiantará as profecias, as revelações, as visões, se numa situação adversa, o que fala em língua estranha abre a boca, ataca, diminui, humilha o seu semelhante? Então, para que ficar gritando língua estranha? Os dons espirituais, eles não conferem, não muda, né? Não é sinal de espiritualidade. A evidência da espiritualidade é o fruto do Espírito. Ah, eu falo muita língua estranha, eu tenho o dom de variedade de língua. Muito bem, e a mansidão, como é que anda? E a humildade, como é que anda? Entendeu? Então, gritar em língua estranha no meio da igreja, claro, desde que seja para mostrar espiritualidade, não adianta. Isso não é espiritualidade. Tem que ser humilde. Fale em língua estranha. Chore, ore, mas tenha humildade, tenha mansidão. Então, a mansidão, ela pressupõe uma conciliação. Ó, palavra do autor, olha. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Entendeu? Quantos irmãos vivem em briga dentro da igreja? Quantas famílias que não conseguem nem congregar juntas, se não briga entre a própria família que se diz crente. E um tem que congregar no norte, o outro no sul, o outro no leste, o outro no oeste. Não consegue. Por quê? Porque falta humildade para suportar. Falta mansidão para conciliar. Por isso que os crentes brigam. O crente só briga quando ele não é humilde, quando não é manso. E ele só não tem mansidão e humilde quando ele é carnal. Porque o carnal não está preocupado. O crente carnal quer saber de estar no cinema. O crente carnal quer saber de vida boa. O crente carnal quer saber das novidades que há no mundo, novas tendências, né? Quais os cortes de cabelo, é assim, né? O que é que tem de novo? Não está preocupado com o seu interior. Primeiro é o interior, depois o exterior. E o interior é humildade e mansidão. Pedro disse assim que o enfeite das mulheres, ele não deve ser o exterior, mas o interior, do espírito manso e quieto, que é agradável a Deus. Então, a mulher, a beleza da mulher está na humildade, na mansidão. O apóstolo Pedro, no caso do apóstolo Pedro, ele não está demonizando o enfeite da mulher. Ele só está dizendo que não seja esse o enfeite, o adorno, que não seja esse que apareça, mas sim a humildade e a mansidão. Você está entendendo, minha irmã? É isso. Não há arrogância nos filhos de Deus. Não é um título, uma função que vai deixar um crente... Que isso? Então, é fundamental o fruto do Espírito.
Para haver unidade é preciso, além da humildade e da mansidão, a longanimidade. Longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim poder perdoar aos ofensores. Sabe, eu vou dizer algo para você. Ser tolerante com os nossos próprios erros, isso é moleza. Chegando diante do espelho e falando assim, eu sou santo, eu sou tão maravilhoso. Tudo bem, eu falei, mas foi o momento. Eu sou uma pessoa sensacional, fantástica. Isso é moleza. Mas a longanimidade é para você exercer essa tolerância com os outros. Tudo bem, falhou, mas pode melhorar. Pode mudar, pode dar lugar para Deus. Nunca vai dar lugar. Que não dê, mas vamos esperar. Deus sabe de todas as coisas. Foi uma fraqueza, vamos contemporizar. Vamos esperar um pouquinho mais. Entendeu? Longanimidade. A longanimidade é fruto do Espírito Santo. Conta-se, há muito tempo atrás, que o maestro de um coral tinha um componente lá do coral que, sabe, era uma pedra no sapato. Era um problemão, todo ensaio tinha lá um resmungo, como diz hoje, um mimimi. Todo mundo faltava no ensaio do coral, menos esse, que era a pedra no sapato. Aí o maestro, ele foi orar. Foi pedir que Deus fizesse alguma coisa, porque como é que pode uma prova dessa? Um tribuloso desse, perturbando o coral inteiro. Aí Deus falou assim para ele, quanto tempo que esse meu servo está te incomodando aí no coral? Ele falou, alguns meses já. Deus falou, então, quanto tempo eu estou aturando você? Né? Quer dizer, quanto tempo a longanimidade de Deus atuava na vida desse tal maestro? E ele não aguentava mais o irmãozinho. Né? Quer dizer, temos que ser longânimos, esperar um pouquinho mais. Claro, não significa uma tolerância exagerada do que é errado, mas precisamos ter tolerância, não é? Então, essa virtude significa, olha, diz o autor, tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tolerar a má conduta, no sentido de não ir lá e matá-lo. Jogá-lo fora da igreja. Vamos dar uma oportunidade para ele. Se ele tiver que sair da igreja, se alguém tiver que colocá-lo fora, Deus faz isso. Não é nosso, não temos esse direito. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós precisamos ser tardio em irar-se. Isso é longanimidade. Deus é longânimo. Deus também é tardio em irar-se. Se Deus não fosse longânimo, a Bíblia fala da longanimidade de Cristo. Diz que a longanimidade de Deus esperou a geração do dilúvio se converterem. E Deus sabia que não iam se converter, mas esperou. E Deus tem sido longânimo conosco. Então nós não podemos querer resolver tudo de uma vez só. Quantos casamentos se desfazem porque falta mansidão, falta humildade e falta longanimidade? Entendeu? Aí o apressado toma decisões erradas, porque são decisões precipitadas. Falou que não devia, assinou antes do tempo. Então tem coisa que, se for feito antes do tempo,
podemos nos arrepender o resto do tempo. Então, suportando uns aos outros, o autor até diz assim, olha, durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos da igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, diz o autor, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Sempre encontraremos um problema aqui, um problema ali, alguns mais, outros menos. Então, quanto mais cedo nós buscarmos o poder do Espírito Santo para que ele produza em nós o seu fruto, mais cedo nós vamos diminuir, o fardo vai ficar um pouco mais leve, tá? E o autor diz assim que nós devemos nos amar ardentemente com o coração puro. Foi o apóstolo Pedro que disse isso. O autor comenta assim, olha, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Que coisa, não é, irmãos? Que coisa. Eu vou ler um trechinho de um texto aqui. Ouça. O autocontrole é superior à conquista. O sucesso nos negócios, nos estudos, ministério e na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seu temperamento. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, o controle pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Viu? Descontrolado, disse algo que não devia, magoou o esposo disse uma bobagem qualquer, magoou a esposa, magoou o filho magoou o pai ou a mãe pelo descontrole e pode perder tudo que conquistou durante muitos anos, muito tempo. Meus amados, o segredo é buscar de Deus essas virtudes. Nós somos pentecostais. Por quê? Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. As igrejas tradicionais não creem nisso. Eles creem que é só para os tempos apostólicos. Nós não, nós cremos e, à luz da Bíblia, nós cremos da maneira correta. Os dons é uma realidade. Mas o fruto do Espírito também deve ser uma realidade. Então falemos em língua estranha, profetizemos, interpretemos, mas sejamos mansos, humildes e longânimos. Amém? Meus amados, eu estou encerrando a aula, tá? Então a nossa aula de hoje foi atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Quando a igreja é unida, quando a mansidão, humildade e longanimidade é uma realidade na vida dos seus membros. Eu louvo a Deus pela nossa igreja do Parque Pedroso. Sem falsa modéstia, nós não temos conflitos entre nós, entre os obreiros. Por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus e damos lugar para que Deus opere. É claro que temos que melhorar e melhorar muito, mas conflito não. Por isso que Deus tem nos abençoado e por isso que Deus vai nos abençoar sempre. Porque na unidade, né, a Bíblia diz,
quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a orla das suas vestes. E ali o Senhor ordena a bênção. Qual é o caminho da bênção do Senhor? É onde há unidade, ou melhor, isso, onde há unidade, tendo como base a mansidão, a humildade e a longanimidade. Amém? Deus te abençoe. A nossa próxima aula será a conduta do crente em relação à família. Aí será outro assunto maravilhoso. Só para você ter uma ideia, ó. A conduta do marido crente. Ó, a conduta da mulher crente. A conduta do filho crente. Você vai perder essa aula? Não podemos perder. Será uma aula maravilhosa. Meus amados, eu quero agradecer aqui, graças a Deus, mais uma vez, a Roseni, a irmã Cida Santos, irmão Cícero, a irmã Rosimeire, a irmã, puxa, meu Deus, é tanta gente, a irmã Priscila, filha da irmã Dorcas, a irmã Fernanda, né? O Joseildo, o irmão Joseildo também nos acompanhando, a nossa irmã Patrícia Mamed, muito obrigado também por você estar aí, nosso irmão Cícero, nosso irmão Ricardo, graças a Deus, também o André, também graças a Deus o André, filho da Rosilene, Deus te abençoe. Meus amados, não se esqueçam, amanhã é a nossa ceia, começaremos às 8h30, será a ceia presencial, todos de máscara, estaremos lá se Deus quiser. Estou vendo agora a irmã Irene, a irmã Anelita, graças a Deus também, irmã Anelita, Deus te abençoe, a irmã Rosiane, a Cris deve estar por aí também, eu acredito que a irmã Claudinha, a Júlia, irmã Luciana Maia, muito obrigado também, graças a Deus por vocês estarem aí, muito obrigado. Meus amados, nós estamos encerrando então, tem uma noite na presença do Senhor, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe e até amanhã pela manhã, se Deus quiser.